Eu acho que o de 11 polegadas cumpre melhor a função de um tablet e o de 13 polegadas cumpre melhor a função de assim, projetos especiais, sabe? Meu problema é a questão do escalonamento. Então, olha só, ele não foi desenhado para isso. Mas na prática, no dia a dia, para a maioria das pessoas, o M4 e o M5 eles são equivalentes, sabe? E depois do MacBook Pro, chegou a hora de falar do iPad Pro com chip M5. E eu tenho aqui nas minhas mãos um modelo com tela de 13 polegadas para a gente fazer um unboxing e conhecer de perto aí esse iPad Pro, né? Tá escrito Pro aqui, ó. Eu não consigo enxergar direito, mas tá escrito. Além dele, aqui para esse unboxing, eu tenho também, ó, acessórios. Tenho o Magic Keyboard e também, olha só, Apple Pencil Pro. Acessórios que complementam a experiência e, na minha opinião, um tecladinho e um mouse ou um touchpad são essenciais quando você escolhe aí a versão com tela de 13 polegadas. Mas será que vale a pena fazer o upgrade do M4 para o M5? É óbvio que não, mas tem umas coisas bem legais que eu vou contar para vocês depois da vinheta. Vamos nessa! Esses então são os produtos aqui do vídeo de hoje, mas eu tenho aqui, ó, o iPad Pro M4 do Breno com a capinha com teclado, que inclusive eu fiz ele comprar só para eu poder mostrar aqui nesse vídeo. Mas tudo bem, né? Para eu falar um pouquinho sobre os tamanhos, que muitas pessoas têm dificuldade em escolher o tamanho certo do iPad. Mas antes disso, antes de mais nada, um agradecimento aí à PMG Imports, que viabilizou essa cobertura que estamos fazendo aqui no Loop Infinito. Se você está de olho em um produto Apple como esse, iPad ou um MacBook, iPhone, quer comprar numa loja de confiança, PMG Imports, o link está aqui na descrição e mais pro final do vídeo eu conto um pouquinho mais sobre essa parceria. Então bora lá, o que eu tenho aqui nas minhas mãos é o novo iPad Pro, mesma embalagem, olha só, com o chip M5, modelo de entrada, 256 GB de armazenamento na cor prateada. E aí eu peguei também o teclado branco, que a gente nunca mostrou aqui no canal, Magic Keyboard, mas a Apple Pencil, mas aí a Apple Pencil já é branca, né? A Apple Pencil eu não ia pegar, porque o Breno tem uma aqui, ó. Mas aí a mulher entendeu errado na hora que eu tava comprando, que eu falei pro Breno, Apple Pencil você tem, né? Aí ela, Apple Pencil, vou colocar aqui também. Aí quando eu passei o cartão, depois que eu vi o valor. A gente tá devolvendo tudo depois dos vídeos, então. E atenção para a linguetinha aventureira aqui, ó. 3, 2, 1. Quase saiu voando. Por instinto eu joguei ele para baixo. Ó, olha em slow motion aí, quadro a quadro o negócio. Eu joguei ele para baixo no final e evitei um desastre aqui. Vou tentar nessa aqui agora. 3, 2, 1. E a da Apple Pencil aqui não dá nem para brincar, né? Bora lá, começar com o iPad. Vamos tirar ele aqui da caixa. A caixa é igual à geração anterior. Ó, tá aqui, ó, ele envolvido aí nesse papel vegetal aqui, ó. Vamos tirar aqui. Olha lá, na cor prateada. Olha lá. Peraí. É modelo só Wi-Fi. Eu ia falar que eu não lembrava desse contorno da antena aqui em cima, mas é porque ele é bem menos destacado no iPad que tem a cor mais escura, né? Space Gray. E o que mais temos aqui na caixa? Olha, ainda vem o carregador no iPad, pois é. Se você estiver na União Europeia, os dias estão contados ainda daqui a pouco. Temos um guia de início rápido aqui na caixinha, o cabo USB tipo C e o adaptador de tomada. No padrão americano, nos Estados Unidos, adaptador de 20 watts. Lembrando que uma das novidades do iPad M5 é uma carga rápida que, segundo a Apple, ele carrega 50% em 30 minutos. O que, assim, né? 50% em meia hora, por os padrões de 2025, não é bem uma carga rápida, né? Mas beleza. Carro elétrico carrega mais rápido que esse iPad. O iPad já saiu da caixa, vamos tirar aqui o restante do corpo desse produto que quer ser um notebook, quer muito ser um notebook, mas ele roda uma interface de iPhone esticada. Calma, melhorou no iPad OS 26, agora temos janelinhas. Mais ou menos, mas já ajuda bastante. E aqui nós temos a capinha com... Meu Deus, que negócio horrível! Esse negócio branco, que horrível! Nossa, é muito feio. Não achei bonito, não. Perdão pela sinceridade.
Essa parte aqui de baixo eu acho bonita, que aqui é de alumínio, tem toda a construção. Essa parte aqui eu acho muito, e muito bonita mesmo, ó. Olha, bem legal. Lembra o Magic Keyboard dos Macs mesmo, né? O Bluetooth, mas com toda essa estrutura de alumínio, um trackpad com um tamanho legal, mas a parte de fora, vixe, isso aqui, ó, meu Deus, isso aqui eu acho que deve sujar muito, hein? Com facilidade. Donos de capinhas brancas igual essa aqui, comenta aí. Comentem, né? No caso, plural, burro. E a Apple Pencil. É a canetinha aqui da caixinha. E aí, ó. Que gruda magneticamente aqui. Isso, pronto. E aí nós temos o tablet. O tablet é um pouco mais útil com a canetinha. E o tablet aqui, ó, no formato de quero ser um notebook com tela touch. Olha lá, um ensaio do MacBook Touch que dizem que vai ter, hein? Ano que vem. Tá aí. Essa é a configuração que, inclusive, eu tenho usado bastante no Loop Infinito ultimamente, aqui no canal, nas nossas lives ou Loopcasts. Às vezes eu tô com essa configuração, um iPad Pro M4 com a capinha, mas aí todo preto, né? Igual esse outro aqui, que é o modelo aí com tela de 14 polegadas. Deixa eu ligar ele aqui, fazer a configuração inicial para a gente comparar. Já pediu uma atualização aqui, hein? Já sai da caixa com um update do iPadOS 26, mas fora isso, nenhuma diferença na configuração inicial, né? Bom, a gente tem uma diferença aqui, que é a questão do multitarefa e janelas, uma das principais novidades aí do iPadOS 26 para usar. Acho que é a principal, né? Que é você poder colocar aqui os aplicativos em janela. Em teoria, uma ideia muito legal, mas na prática ainda não chegou lá por questões de tamanho do conteúdo, né? Escalonamento. Não dá para você colocar mais de 2 janelas confortavelmente. Você coloca 3, já começa a perder informação, né? Claro que depende dos aplicativos também, mas definitivamente um passo no caminho certo para esse produto aí, que é de uma categoria Pro. E pronto, configuração inicial feita e tá aqui o iPad Pro com tela de 13 polegadas e o novo chip M5, 2 dos acessórios principais aí já conectados também. E o que muda da geração anterior para a nova geração? O chip M5. Mas calma, além do chip M5, a gente tem também o chip N1 de rádio, então Wi-Fi, Bluetooth, o protocolo Thread também. A gente tem o Wi-Fi 7 agora também aqui. Curioso que no MacBook não tem, né? O MacBook Pro M5 ficou no Wi-Fi 6E, mas é por causa do chip. E também nos modelos com conectividade celular, nós temos o chip C1X, que estreou aí no iPhone Air e agora também está nos iPads Pro, quando você opta não só pela conectividade Wi-Fi, mas também pela conectividade com dados celulares. Essas são as principais diferenças em termos de desempenho. É aquela coisa, né? O chip M5 prometendo aí mais 15% de desempenho na CPU, mais 30% de desempenho na GPU. No caso aqui do iPad, eles dizem até 3,5 vezes o desempenho de inteligência artificial do modelo M4. Infelizmente não existe um iPad com Intel, senão eles iam falar lá 78 vezes mais potente que o último iPad com chip Intel Core de terceira geração. E em termos de configurações, esse daqui é um modelo com 256 GB de armazenamento e dependendo do armazenamento que você escolhe, muda um pouquinho sobre o chip e a memória. Memória RAM base dele agora são 12 GB, antes era 8 GB, mas se você optar por 1 TB ou 2 TB de armazenamento, aí a memória RAM sobe para 16 GB, como já era na geração anterior. Então é um modelo base que subiu aí de 8 para 12 GB e a gente ainda tem aquela restrição no número de núcleos. Então o chip M5 traz aí 10 núcleos de CPU e 10 núcleos de GPU, mas no caso do iPad Pro, apenas para os modelos com 1 TB ou 2 TB de armazenamento. Esse daqui que tem 256 GB de armazenamento, acaba ficando aí com 9 núcleos de CPU. Então é o processo de binding, né? As CPUs que não ficam perfeitas, eles desabilitam um núcleo e vendem aí em um produto um pouco mais básico. Acho que todo o processo aí das fabricantes de chips acaba resultando nisso e a gente sempre tem um modelo com uma configuração um pouquinho mais simples. Além disso, tem aquela história da camada nanotexture que eu acostumei, né? O meu iPad Pro lá no Loop tem a camada nanotexture e essa é a diferença, ó. Então aqui é ele sem a camada nanotexture. A gente vê o reflexo muito claro aqui da iluminação do estúdio, mas aí, ó, esse daqui do Breno
ele é de 11 polegadas e tem nanotexture. Quando eu aponto aqui para a mesma iluminação, olha lá, a gente tem apenas um reflexo leve, fosco, não obstruindo muito a nossa visão. Quando você está olhando num ambiente que não tem muita iluminação, não faz diferença. Mas aqui, quando você põe contra a luz ou está debaixo do sol, é essa a diferença aí da camada nanotexture, que está nesse iPad aqui, para camada normal, né? Quando você compra ele normal. Lembrando que custa mais isso. E lembrando também que uma película fosca também faz esse trabalho, tá? Se colocar uma película fosca aqui, ela vai dar uma segurada nos reflexos também. Então essas são as principais diferenças aí e características. E assim, com relação ao desempenho, mais 15% de CPU, mais 30% de GPU, 3.5 vezes inteligência artificial. No vídeo do MacBook Pro, eu até fiz ali alguns benchmarks e mostrei, né, as variações do Geekbench 6, no 3D Mark, também no teste Steel Nomad Lite. E também temos ali os aceleradores neurais na GPU, né, no chip M5, que no MacBook Pro eu acho que faz sentido a gente discutir isso. E ver essas melhorias de desempenho. Agora, na página do iPad Pro, a Apple até coloca lá mais desempenho em inteligência artificial, recursos do Apple Intelligence, como se, né, a gente fosse ver alguma diferença no uso do dia a dia, nos recursos de IA nativos do iPad. A gente não vai ver diferença nenhuma, pelo amor de Deus. Na prática, não, isso não vai rolar. Talvez para trabalhar com IA, talvez, mas você vai trabalhar com IA no iPad Pro? Não sei, talvez até tenha aí alguns casos de uso. Mas na prática, no dia a dia, para a maioria das pessoas, o M4 e o M5 eles são equivalentes, sabe? Eu acho que fazendo um teste cego, usa um pouquinho esse aqui, usa um pouquinho esse aqui, acho que a maioria das pessoas não vai saber a diferença. Quando você roda um benchmark, a gente vê diferenças na pontuação, claro. Ou quando você está fazendo um render de vídeo, você vê alguns segundos, né? O vídeo renderizando. Você que trabalha muito com redes sociais, processamento de vídeo. Mas é pouca coisa, acho que não justifica o upgrade. Porém, se você está num iPad Pro anterior ao M4, aí a gente tem essa questão do design. Se você não acompanhou o lançamento aí dos iPads Pro M4, eles trouxeram um redesenho, então ele é super fino. Olha a espessura disso daqui, menos de 6 mm, 5,5 mm de espessura, finíssimo e tela OLED. Então o M4 foi o primeiro iPad aí com uma tela OLED, trazendo esse contraste infinito. A tecnologia que eles chamam aí de Tandem OLED, combinando múltiplas camadas para a gente manter um brilho bem forte, e tá aí, né? Esse é o resultado. Então, se você tá com um iPad Pro mais antigo e tá querendo fazer o upgrade, beleza, até pode ser, né, uma consideração interessante. Agora, se você tá no M4 pro M5, acho que não vale a pena. O que nos leva a um outro ponto que eu queria comentar aqui nesse vídeo, que é sobre o tamanho da tela e os acessórios. Então, aqui nós temos, o modelo com tela de 11 polegadas, e aí aqui do lado, deixa eu tirar aqui a capinha dele, modelo com tela de 13 polegadas, que inclusive está com o brilho no automático aqui, ó, tá meio rebelde. Então dá para ver que é uma diferença considerável no tamanho de 11 para 13 polegadas. São só 2 polegadas, mas ó, é bastante coisa. 12,9, né, na verdade. Mas é uma diferença considerável e assim, esse carinha aqui, eu acho que ele é super confortável de você usar como um tablet, tá? Então um pouco mais aí de 10 polegadas, um tamanho legal. Você vai fazer anotações nele, dá para você segurar ele do jeito certo. Dá para você segurar ele confortavelmente, fazer anotações e tudo mais. Então, esse de 11 polegadas, na minha opinião, funciona muito bem como um tablet. Já o de 13 polegadas, eu acho que ele é desajeitado, sabe? Eu acho que ele é muito grande. Olha isso aqui, olha o tamanho desse negócio. Você vai pegar para escrever, parece uma prancheta o bagulho. É muito, mas muito grande mesmo para usar ele assim na mão, normal, como um tablet, na minha opinião. Então, eu acho que o de 11 polegadas cumpre melhor a função de um tablet e o de 13 polegadas cumpre melhor a função de assim, projetos especiais, sabe? Um monitor que você vai colocar em algum local para reproduzir algum conteúdo, assistir algum vídeo, né? Exibição, já que a tela é maior para isso, ou
usar com a capinha com o teclado como se ele fosse um notebook. E aí ele fica do tamanho de um notebook mesmo, porém com uma proporção meio estranha ainda, né? O iPad sempre teve isso em relação a tablets Androids, que ele é mais quadradão. Mas assim, mas muito confortável de usar o teclado e o trackpad no mesmo nível de um MacBook. Assim, o hardware fica muito legal, depois dobra ele aqui, leva para lá e para cá, quase o mesmo peso também do MacBook Air, né? E é isso, só que a tela é muito melhor, né? E é isso, o sistema é limitado. Agora, no caso do modelo com tela de 11 polegadas, o que me perguntam muito é sobre o tamanho do teclado, porque aqui a gente tem um tamanho igual ao tamanho de um MacBook, mas aqui o teclado ele é um pouquinho menor, ó. Se eu colocar aqui lado a lado, dá para ver, ó, que a gente tem tudo isso daqui de espaço para as teclas que acaba sendo reduzido quando a gente vai para esse outro modelo aqui. Porém, eu acho que ele é bem otimizado e eu fiz alguns testes aqui de digitação e eu consegui digitar nele numa boa. Às vezes aqui, ó, na hora que eu vou acentuar aqui no cantinho, eu me perco, porque onde a gente tem aqui Tab, Caps Lock, Shift e os acentos do lado 1, eles acabam ficando um pouquinho menores essas teclas, mas é questão de hábito, ó. Logo você se acostuma a teste de digitação. Olha lá, pronto, saiu certinho. Então, é uma questão de você se adaptar, eu acho que funciona, e aí ele fica bem mais compacto para levar para lá e para cá. Então, se você quer um netbookzinho com iPad, ele também funciona. Se eu fosse comprar hoje um para mim, provavelmente eu compraria o de 11 polegadas, porque eu uso no loop de 13 polegadas, só que às vezes ele acaba sendo muito grande para o meu uso, né? Para o uso como tablet. Na verdade, ele passa quase toda a parte do tempo na capinha com o teclado. O que nos leva ao uso do iPadOS 26, que é a última coisa que eu quero comentar aqui nesse vídeo. E, gente, deixa eu pôr a tela para gravar aqui. Então, estamos na tela de início aqui do iPad Pro, nesse modo notebook, que é o modo que eu mais usei, esse iPad de 13 polegadas. E, assim, o que eu gosto desse iPad é que é uma experiência muito fluida, sabe? As animações aqui do iOS são muito legais, sabe? Você tem uma experiência bem mais legal do que um MacBook em termos de conforto visual, na minha opinião. Inclusive com a sensibilidade ao toque aqui para você poder navegar, ó, de uma forma rápida. E aí nós temos no iPadOS 26 as janelas. Até hoje eu acho essa implementação aqui das bolinhas, né, vermelha para fechar, amarela para minimizar e a verde para você maximizar, eu acho meio estranho a forma como eles colocaram, né, essa implementação aqui. Eu não esperava isso, mas acho legal que nós temos isso daqui. Mas o meu problema com esse sistema, para quem pergunta, pô, o iPad ele pode substituir um MacBook? O meu problema é a questão do escalonamento. Então, olha só, ele não foi desenhado para isso. Então, conforme eu vou colocando elementos aqui na tela, ó, percebam que vai ficando meio, sabe, não está otimizado. Isso porque inicialmente esses aplicativos foram desenhados para rodar em tela cheia ou lado a lado no máximo. Então, conforme a gente vai colocando aqui, não é como se a gente pegar um tablet Windows e ver que realmente cada janela tem o seu tamanho. Você consegue colocar várias, 4 janelas, 5 janelas e sem perder informação. Aqui, conforme a gente vai dando um redimensionamento, a gente vai perdendo informações das interfaces, tá vendo? E aí chega uma hora que a gente tem vários aplicativos de iPhone rodando lado a lado, o que, na minha opinião, é uma forma diferente de fazer as coisas. O iPad ele nunca vai ser um MacBook, ele vai ser a evolução de um sistema operacional de um smartphone mais profissional. Não que não dê para usar, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Tem gente que trabalha nisso aqui o dia inteiro e tira muito proveito. É que eu não consigo, eu acho que são produtos diferentes, né? Ele tem uma proposta diferente de um MacBook. Mas é muito legal essa interface, tá? Gostei bastante. Para quem usa o iPad e usa multitarefas, realmente ajudou bastante. No meu uso, eu acabo colocando quase sempre 2 telas, né? Então eu coloco uma aqui grande e aí a outra aqui do lado menor, né? Ou no terço. Porque para mim não mudou muito o que eu fazia antes. Ou eu usava meio a meio ou essa divisão aqui. Mas é isso, melhorou bastante, mas ainda precisa de um trabalho aqui essa interface para você poder usar de fato como um notebook, né? Substituir um MacBook. Até pela questão dos aplicativos, dos softwares que rodam e as tarefas que dá para rodar aqui, né? Você não consegue abrir um terminal. Até o ano passado você não conseguia formatar um pendrive plugando no iPad. Agora pelo menos dá, né? Então vai melhorando. Mas é uma baita de uma ferramenta. O problema é que
para chegar nesse modo de notebook, você precisa comprar o iPad Pro, que já é caro, a capinha com o teclado, né, que a da Apple é a única que usa a conexão magnética aqui atrás, e a Apple Pencil para você ter aí essa experiência legal de escrita, de controle também. Você pode usar um mouse, né? Se você não usa desenho, não faz anotações, ignora a Apple Pencil, coloca um mouse. E lembrando, é claro que eu estou usando o exemplo aqui do acessório oficial da Apple, mas pode ser qualquer tipo de teclado Bluetooth, mouse ou trackpad. Então, esse é um resumo aí da experiência do iPad Pro. O Liquid Glass é uma grande firula, tá? Inclusive nos betas mais recentes aí do iPadOS e também do iOS, a Apple tá dando uma opção de desabilitar a transparência do Liquid Glass. Que flop, hein? Ah, e uma última coisa que eu percebi, que eu não tinha me tocado, um detalhe, esse tecladinho, ele é retroiluminado. E o modelo escuro, ele quase sempre ele tá aceso, né? Porque afinal as teclas são pretas e aí no centro a gente tem a letra branca, então ela acende. No modelo branco não, no modelo branco você precisa estar no escuro para a tecla acender. Até porque né, não há necessidade da visibilidade, então, sei lá, talvez economize um pouquinho mais de bateria, não sei. Mas é isso, galera. Esse foi o meu vídeo aí dando uma opinião, né? Fazendo um unboxing, dando uma opinada sobre a situação atual dos iPads Pro. No tablet em si, nós não temos novidades, é a mesma tela OLED num corpo super fino da geração anterior, com esses acessórios que complementam a experiência, mas por dentro temos aí novos chips de rádio, de conectividade celular e de processamento, né? O M5 aí trazendo ganhos que não são perceptíveis no dia a dia para quem estava no M4, talvez para quem estava numa versão mais antiga ou que roda algum software muito pesado, específico, um aplicativo no caso. Enfim, quero saber a opinião de vocês também, é claro, mas não posso terminar esse vídeo sem agradecer aí ao nosso patrocinador PMG Imports. Você se interessou por alguma coisa que você viu aqui nesse vídeo de produto Apple, ou um iPhone, ou um MacBook? PMG Imports para você que não quer dor de cabeça, que é uma loja que dá para confiar. Você entra lá na PMG Imports, você escolhe o seu produto, você compra, eles mandam para todo o Brasil, frete rápido via Sedex. Ó, o produto chega novinho, lacrado, com nota fiscal, tudo certinho, sem dor de cabeça. O link está aqui na descrição. É a nossa indicação aí de loja para compra desses novos produtos. E eu vou ficando por aqui, mas comenta aí o que vocês acharam do iPad Pro M5, do M5 no geral, que agora só falta o Vision Pro, que eu trago para vocês no próximo vídeo. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima!